série de estudos, né? Gasta-se, né, algum recurso para participar de um certame, de um leilão de reserva de capacidade, como foi colocado, né? Normalmente, então, o financiamento e o recurso do equity, né, entra par e passo, né? Os recursos próprios do financiamento tendem a isso em função do tempo que se leva para obter o financiamento de longo prazo. Uma vez, né, implantado o projeto, a fase de operação, né, até a fase do projeto, aí tem uma fase crítica que é o projeto atingir o completion, né, atingir os indicadores, né, os indicadores pré-acordados, né, os covenants pré-acordados quanto ao desempenho técnico e econômico-financeiro, né. A negociação das garantias do projeto, né, é um aspecto crítico, né. O Project Finance tem a vantagem de você onerar menos o balanço dos acionistas, né? Você pode eventualmente onerar o balanço dos acionistas por 3 anos e depois deixar 12 anos ou 14 anos as receitas do projeto sendo a principal garantia, né? No caso brasileiro, no Project Finance, de um modo geral, exige garantias corporativas ou fiança bancária até atingir o completion. E também se usa um instrumento chamado ESA, que é um Equity Support Agreement, que é uma obrigação dos acionistas aportarem recursos caso haja sobrecustos na implantação, caso haja algum atraso, alguma multa regulatória em função de alguma penalidade que o projeto venha a sofrer. O acionista é obrigado a aportar recursos na SPE. É definida a alavancagem, né, o montante de recursos próprios, recursos de terceiros, o índice de cobertura do serviço da dívida, que pode variar caso a caso, pode ser 1,2, 1,3, 1,4. Quanto maior o índice de cobertura, menor a alavancagem. Quanto menor o índice de cobertura, mais risco, né, os acionistas, os financiadores estão tomando, né. Esse completion, então, técnico operacional, econômico financeiro, né. Primeiro se comprova a entrada em operação do projeto, depois você tem um completion financeiro que vai se dar na fase operacional após um ano de operação, porque vai ter que se esperar 6 meses de carência, depois mais 6 meses de amortização, um balanço auditado e aí você demonstrar que os covenants foram atingidos, né? A estrutura de seguros, né? Ela pode ser utilizada no maior ou menor grau, é um elemento mitigador de risco, né? Você tem um conjunto muito amplo de seguros, tem seguro de engenharia, seguro de performance, seguro de completion bond, né? Que é, no fundo, é garantir a conclusão do projeto, a performance é garantir o desempenho, né, técnico do projeto. E, e dependendo, né, do avanço físico do projeto, uma seguradora, no caso do sinistro, ela pode preferir terminar o projeto do que ressarcir, né, os detentores daquela apólice, né? Mas o seguro sempre tem alguma limitação, ele não vai cobrir eventos de força maior, atos do príncipe, né? Então é um mecanismo que é igual, como se fosse uma cebola, né, com várias camadas. Tem aquele que compra a apólice, aquele que é o garantido daquela apólice, pode ser eventualmente o acionista, o garantido num projeto, em relação ao construtor, que contrai também a apólice de seguro. O acionista pode dar em garantia, né, o benefício de uma apólice aos credores, né? Enfim, é uma estrutura também que no caso da Europa, no caso dos Estados Unidos, enfim, nos países mais desenvolvidos, os mecanismos de seguro são mais utilizados, especialmente em processos de project finance sem recurso aos acionistas. No caso brasileiro, é um mitigador de risco que se somam às outras garantias oferecidas, né? Esse completion econômico financeiro se dá na fase operacional, como dito, né? As garantias, uma vez, né, atingido esse completion operacional, são dispensadas, né, em especial as garantias externas ao projeto, como uma fiança bancária, como uma garantia corporativa, e aí os recebíveis, né, passam a ser a principal garantia uma vez o projeto tenha adquirido, né, o completion, tenha atingido o completion. Existe uma cascata de prioridade de pagamentos, né, nessa conta centralizadora, onde você libera para o OIM,
e depois, né, pagamento dos credores, né. Na fase operacional, o maior risco identificado é o risco de demanda. Há também riscos regulatórios, né, que também estão ocorrendo, que de uma forma impactam a receita, né, e pode ser visto também no conjunto mais lato sensu, né, enfim, há questões regulatórias impactando a demanda. A visão do Project Finance é um conjunto, então, de agentes, né, que interagem, né, a partir do poder concedente, a partir dos financiadores, os acionistas, né, os contratados na implantação, o contratado na OIM, o contrato de compra e venda, né, daquele serviço. Então, essa visão contratual que necessariamente implica a abordagem do Project Finance. Vamos entrar agora na debenture, né? Eu vou falar agora da debenture e após as debêntures eu vou falar do BNDES. Poderia ter feito o inverso, falar primeiro do BNDES e depois das debêntures, que são as principais fontes, né, de financiamento Professor, aí. Pois não, Roberto falando. pois não, Roberto. É só sobre o que o senhor falou sobre seguros aí, né? No caso dos projetos, tanto de geração quanto de transmissão, o poder concedente ele exige um seguro, né? Seguro de fiel cumprimento da execução da obra, né? O senhor falou a respeito às vezes a seguradora prefere pagar ou terminar a obra do que pagar o seguro. Mas isso no nosso contexto, ele é meio difícil, porque o seguro, o seguro não, a concessão é dado para uma SPE, né? Não é dado para a seguradora. Então, essa esse assunção aí pela seguradora de fazer a obra, eu acho meio complicado, não? Não, Roberto, é um bom ponto que você levantou. É complicado, sim. Essa assunção, né, da obra, né, o mecanismo, né, jurídico, né, que vai permitir essa assunção aí da obra, né. Por isso que o mecanismo de seguro, né, o seguro quando como é dado aí no processo de licitação, como você colocou, né, é um mecanismo de fiel cumprimento, né. É caso aquele agente que bidou, né, no leilão, ele não implanta o projeto, né, ele não. Aí o poder concedente tem esse mecanismo de seguro como uma forma de ressarcir o prejuízo dele ter feito aquele leilão e aquele leilão ter sido inócuo, né. É uma finalidade diferente aí do poder concedente, né. O poder concedente está perdendo a oportunidade de ter feito o leilão, né, de ter assinado um contrato de concessão com um concessionário que se mostrou incapaz, né, de implantar o projeto. Então é utilizado o seguro-garantia nessa finalidade. O contexto aqui que eu estou colocando no seguro-garantia garantir um financiamento, né? E aí tem essa limitação que você colocou, entre outras, né? Porque uma limitação também que atinge os seguros é não cobrir eventos de força maior, né? Ato do príncipe, enfim. Isso também gera uma insegurança aos credores, né? E depois, havendo inadimplência na fase de implantação, porque quem vende o seguro-garantia faz essa propaganda que eu coloquei aqui, ó, a seguradora ou termina a obra ou ressarce os financiadores, uma vez havendo um sinistro, né? É o que é vendido, né, na seguradora. Mas quando Uhum. você vai entrar no detalhe, né, em havendo um sinistro, aqueles ativos pertencem à União, como você colocou, a SPE, a concessionária, como é que a seguradora vai fazer a assunção da obra? Então tem essas dificuldades, Roberto, eu não vou negar, não, e vou até sublinhar. E é um mas assim, a despeito disso, né, ele tem uma contribuição dentro da estrutura de Project Finance. Ele é um mecanismo que ele pode, um mitigador de risco. Você Uhum. tem seguro de engenharia, você tem seguro de performance, né? Agora, o seguro como mecanismo para garantir o crédito, né, ele apresenta algumas limitações. Ele não é igual à fiança bancária, né? Não é igual à fiança corporativa, né? Que responde a qualquer inadimplemento financeiro. Ele vai responder a um evento de sinistro, né? E aí você tem que caracterizar o sinistro, enfim, tem todo um rito, né? Associado às seguradoras, que é um procedimento, tem as resseguradoras, né? Tem todo um processo que é bem diferente do processo
de outros mecanismos de garantia, como a fiança bancária. Mas, enfim, eu concordo, Roberto, com a sua preocupação, e os credores também têm preocupação, então por isso que esse instrumento ele não é um substituto da fiança bancária e nem da fiança corporativa, mas deve ser utilizado, é um mecanismo que contribui para a mitigação de risco. Tá ok, Roberto? Ok, professor. Obrigado. Obrigado aí também pela observação. Mas entrando aqui nas debêntures, né, que é algo muito importante dentro do financiamento, né, do setor elétrico, eu começo com essa figura aqui que não está muito clara, que está naquele Daniel Rosberg, da revista do BNDES, 2024, que está citado na biografia. Ele tem essa figura aqui que mostra, no fundo, que o financiamento à infraestrutura, uma boa parte do funding vem de recursos próprios, lucros retidos, né? Que é esses 44% aqui, em 2008. Em 2008, depois vinha o BNDES, com 30% do funding. Aqui já deu 74% do funding. Depois, captação externa, ações, emissão de ações, e depois debênture. Essa era a estrutura de financiamento da infraestrutura em 2008. Em 2015, aqui já é uma estimativa, não é um dado que foi materializado. Eu posso estar com a estatística aqui um pouco defasada, mas o importante aqui é captar uma tendência, e depois eu vou mostrar dados mais recentes. E também ter claro a composição do funding. O funding, você tem essas 5 alternativas. E um funding importante aqui são os lucros retidos, né? São os recursos próprios, o equity. É uma fonte de recurso. E aqui está misturando financiamento corporativo e project finance, misturando tudo, todo, né, uma visão do funding para o investimento em infraestrutura. O BNDES, a tendência foi de perder relevância nesse período. Né? Ele sai de 30% e vai para 23% aqui, no outro extremo. A captação externa, né, o endividamento externo, se mantém relativamente constante, variando, etc., mas também não é tão significativo. Talvez 10% do funding. Ações também foi importante em 2008, mas depois da crise de 2008, enfim, a emissão primária não é tão relevante. É importante destacar aqui o crescimento das debêntures. A gente já começa a ver as debêntures crescendo nesse período. Em 2011, que começa a surgir as debêntures, né, incentivadas, que é aprovada a lei das debêntures incentivadas, e elas vão ganhando tração, vão ganhando significação dentro do financiamento, né, do setor elétrico. Um dado mais recente, né, e aí retirando daquele artigo do Eduardo Tobias, né, que eu passei, mostra que em 2024 houve 190 bilhões, né, de contratações e emissões de dívidas de longo prazo em projetos de infraestrutura no Brasil. Quase 200 bilhões de dívidas em projetos de infraestrutura no Brasil, considerando o BNDES, debêntures incentivadas e o FNE, que é operado principalmente pelo Banco do Nordeste. Um aumento de 52% em relação a 2023, apesar do crescimento da taxa de juros. E, enfim, as debêntures crescem 106%, né, em 2024 em relação a 2023, um verdadeiro boom aí de crescimento de debêntures nos últimos 2 anos, em 2024, enfim, esse ano também segue forte, né? Então, assim, para ter uma escala, né, do que a gente está falando de infraestrutura, são quase 200 bilhões de dívidas, novas dívidas que são contraídas, né, todos os anos. O setor elétrico é o segmento mais expressivo dentro da infraestrutura. Mas debêntures, né? As debêntures incentivadas, né? Elas foram instituídas, né, em 2011, como colocada, pela Lei 12.431. Elas procuram atrair recursos do mercado de capitais para prover funding, né, para a implantação de projetos greenfield em infraestrutura. As debêntures, é importante ter claro isso, é um instrumento de dívida, assim como o financiamento bancário. Só que as debêntures são um título mobiliário, né, passível de ser transacionado no mercado de capitais, tanto no momento da sua emissão, que é a chamada
mercado primário, emissão primária, quanto nos momentos subsequentes onde ela é transacionada no mercado secundário até a data do seu vencimento. Então, é um instrumento de dívida, a debênture, assim como financiamento bancário. As debêntures têm duas partes, né? Tem o emissor do título, né? E tem também quem subscreveu aquele título, né? Ou quem comprou aquele título no mercado secundário, que são tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Toda debênture tem um valor de face, né, a partir do qual o título foi colocado no mercado. Você tem duas formas de colocação: a resolução 400 da CVM, que é as colocações públicas, né? Aí você tem uma data, né, a partir da qual o título é colocado e é colocado através de um processo de book building, né? Você tem eventualmente um teto de remuneração e tem um leilão até preencher, né, o volume que se quer colocar ao menor custo, né? E o título tem liquidez no mercado secundário, né, sendo precificado diariamente até a data do seu vencimento. Então, essa precificação diária é chamada marcação a mercado, e a marcação na curva é a taxa de remuneração que aquela debênture, né, se propõe a dar entre a data da sua emissão até a data do vencimento da debênture. É a curva, né, ao longo do tempo, do valor daquela debênture. E já a marcação a mercado é quanto que o mercado está pagando por aquela debênture. As debêntures, você tem um montante total de captação, subscrito no momento da colocação, associado ao valor nominal de cada título, e as condições quanto a prazo, taxa de juros, período de repagamento de principal e de juros também. Em termos de emissões de debêntures, né, incentivadas, aqui eu também estou com a estatística até 2022, né? Depois eu trago dados aqui de 2024. Até 2022, de 2011, né, 2012, quando começou as emissões de debêntures incentivadas, onde, né, o detentor daquela debênture, quem compra aquela debênture, né, não paga imposto, né, sobre ganho de capital. Então, as debêntures incentivadas têm benefício, né, fiscal a quem compra, embora esteja mudando esse benefício, passando o benefício para o emissor da debênture, no sentido de ele poder abater no imposto de renda, pagar os juros daquela debênture, e com isso baixar o custo de capital para os emissores e permitir os fundos de pensão e outros investidores institucionais adquirirem a debênture. Então, o volume de debênture que foi emitido, né, número de emissões, né, até 2022 eram 570 emissões, sendo que no setor de energia elétrica respondiam 414 emissões, né? E praticamente 80% das emissões no setor de energia, mas também havendo emissões em transporte, telecomunicações e saneamento. Depois foi crescendo, né, os números de setores que podem emitir debêntures. Né? Mas para ter uma ideia do volume de emissões, né, e olhando assim, nesse período, você vê que o volume de emissões no setor elétrico é de 60, 70, quase 80 emissões, né, por ano. Em termos de valores, né, o setor elétrico estava captando, então, 24 bilhões, né, nas emissões de debêntures em 2022, e com um conjunto de projetos, né, como a gente viu, 66 projetos, então, captaram 24 bilhões. As emissões como um todo, cerca de 40 bilhões ano, 47, enfim, tem uma variação, mas um crescimento, né, ao longo desse período, de 2015 até hoje vem crescendo, né, como foi colocado. Então, já foram colocados mais de 190 bilhões, né, de emissões de debêntures incentivadas nesse período analisado, e o setor elétrico com um volume bem expressivos. Né? Aqui, então, tem o estoque de debêntures, né, 211 bilhões em 2022, com um volume de emissões anuais da ordem de 40 bilhões ano. E essas informações estão nesse boletim informativo, né, do Ministério da Fazenda, mas eu tenho a impressão que esse boletim foi descontinuado.
no último ano, enfim, tem que dar uma pesquisada sobre a estatística dessas debêntures no período mais recente. Em termos de remuneração, quanto custa essas debêntures, né? É um dado muito importante, porque todo mundo vai dizer, quanto está custando a emissão de debêntures? Eu vou procurar ter uma estimativa, né? Mas cada emissão, em cada período, cada ano, cada trimestre, tem um custo, né? Depende das condições, né, de mercado. Elas normalmente têm um prêmio, né, em relação à NTNB, né, de 10 anos, 15 anos, né, que é o título do Tesouro, que paga-se, né, IPCA mais uma determinada taxa de juros anual. Olhando aqui em energia, né, o spread e o valor, né, esse triângulo aí em vermelho é o prazo, né, a duration, um prazo de 7 anos, 6,9, 5,5 anos, 7,1 anos. Um prazo médio de 7 anos. A área azul aí é a parte fixa, né, da debênture, o custo médio 7,3, transporte 6,2, telecomunicações 6,7, saneamento 6%. Me causa estranheza o setor elétrico estar com um valor maior aí. Acho que deve ser decorrente do período das emissões, onde o setor elétrico teve um período de emissão com custo médio maior, eventualmente transporte e saneamento pegou um custo menor num período, debêntures mais concentrados num período onde o custo financeiro tivesse menor. A área cinza é o spread acima da NTNB. A rigor, essa área azul é a remuneração média da NTNB, observada nas emissões do setor elétrico, 7,3, transporte 6,2, telecom 6,7, saneamento 6, é a parte fixa. Mas o prêmio é o quanto estaria se pagando a mais em relação ao título de tesouro, que o título de tesouro seria a taxa livre de risco. Então, ao se comprar uma debênture de energia, está se pagando um spread acima da NTNB médio de 1,3, uma duration de 7 anos. Então, usando esse número hoje, um NTNB hoje, se você for olhar no site do Tesouro Direto, deve estar em torno de 7,30, mais um spread de 1,30. Hoje, um NTNB deve estar 8,6 ao ano, mais IPCA, o que não é um custo baixo. O que não é um custo baixo. A debênture me parece aí também mais a um custo menor do que o BNDES na linha FINEM. Ainda que o BNDES está fazendo agora, depois a gente vai falar do BNDES, mas o BNDES está fazendo um mix, né, entre linhas de financiamento, eventualmente ele coloca uma linha do clima que é um custo mais baixo e reduz o custo médio do financiamento. Mas só, Professor, pois não, qual é a diferença entre, debênture incentivada e debênture simplesmente? Ou debênture incentivada é, enfim, tem uma não, não, diferença? tem diferença sim. A debênture incentivada, ela tem um benefício fiscal. Ah, E ela, para ser emitida, ela precisa de uma resolução do Ministério de Minas e Energia, no caso do setor elétrico. Então, assim, um projeto tem que ser para o financiamento a projetos Greenfield. Então, a empresa fala, ó, eu tenho aqui uma linha de transmissão que eu ganhei aqui na concessão, no leilão, eu vou implantar aqui a linha de transmissão. O Ministério de Minas e Energia gostaria de emitir uma debênture, você autoriza? Aí o Ministério autoriza, faz a resolução autorizando. Aquele empreendedor vai num banco, no BTG, no Bradesco, então falou, quero estruturar uma debênture, tem aqui a autorização do Ministério de Minas e Energia, é uma debênture incentivada, porque quem compra essa debênture não paga os 15% sobre ganho de capital. Normalmente, você quando compra uma debênture não incentivada, uma debênture emitida por uma empresa que não faz jus, né, dessa lei 12431, que criou esse incentivo, não teve uma resolução autorizativa, quem comprar essa debênture vai pagar 15% de imposto de renda sobre ganho de capital. Ao passo que você comprar uma debênture de uma linha de transmissão que teve essa resolução 12431, você não paga 15% sobre ganho, sobre o ganho de capital. Então, para o investidor, é interessante comprar uma debênture incentivada.
Para quem vai colocar a debênture, que é um emissor, também é interessante, porque você vai ter uma demanda maior por aquele título, eventualmente você vai poder baixar, né, o custo de colocação daquela debênture, porque o mercado, né, estaria tendo um benefício fiscal, quem estaria comprando aquela debênture. Então, a debênture incentivada, quando se fala, né, em investimento em infraestrutura, em investimento no setor elétrico, emissão de debêntures, todas elas, eu acredito que boa parte, 90%, são debêntures incentivadas, né, que fazem uso do benefício dessa isenção fiscal. Né? Tá ok? Isso aí tem relação com o REID? Então, o REID é outro benefício. O REID é um benefício que o empreendedor também ele se habilita ao REID. Ele falou: eu ganhei uma linha de transmissão, eu quero ter acesso ao REID. O REID é um benefício no CAPEX, é uma isenção de PIS/COFINS no CAPEX do projeto. Então, eu vou comprar cabos, eu vou comprar torres, eu vou assinar um contrato com a engenharia. Então, todo esse gasto que eu vou ter de CAPEX, ele é isento do PIS/COFINS se o meu projeto foi elegível ao REID, né, que é um sistema também de isenção tributária, mas sobre o CAPEX. Aqui, no caso do debênture, é sobre o custo do financiamento, né, um benefício fiscal a quem está comprando, e quem é beneficiário, o benefício da debênture é para o comprador da debênture, e não para o empreendedor. Agora, isso está se mudando, essa lei está se mudando, mudou inclusive, né, recentemente. Eu não sei como é que está a vigência exata dela, porque ia se transferir o benefício do comprador para o emissor, né? Ele poderia reduzir o imposto de renda a pagar com base nos juros que ele pagou na debênture. Aí um aperfeiçoamento da lei, né? Mas assim a infraestrutura como um todo, né, e o setor elétrico em particular, encontra nas debêntures incentivadas uma fonte de financiamento muito relevante, né, para o setor. Tão relevante? Pois não. Não, minha dúvida é se, de alguma maneira, o mecanismo que possibilita o REID ele é concomitante, ele é similar a esse da debênture. Eu acho que sim, eu acho que é algo que é uma portaria resolutiva do Ministério, que tem que enquadrar o seu projeto para você poder se habilitar ao REID, né? Junto à Receita Federal, né? E essas Oi, debêntures, professor. elas vão... Opa. Desculpa, não, só para essa questão para poder emitir uma incentivada, ela é chamada de projeto prioritário. O MML tem que enquadrar esse projeto que está sendo licitado, enfim, ganhou leilão, como um projeto prioritário. Isso quer dizer que, de fato, é um projeto que vai ter. É, é, é é enquadrado como algo beneficiário para a infraestrutura, né? E aí sim você pode emitir uma incentivada, caso contrário, não se enquadraria como incentivada. Por isso que precisa ser enquadrado como projeto prioritário pelo MMA. Aí se você jogar no Google, projeto prioritário, MMA, vai aparecer a portaria direitinho. Perfeito, exatamente. Assim como em transportes, é o Ministério de Transportes, Telecomunicações, Ministério das Telecomunicações, saneamento, Ministério das Cidades, e aí vai, entendeu? Cada um tem cada ministério correspondente, né, àquela área que está fazendo aquele investimento, né? Mas as debêntures cresceram tanto, né, essas debêntures incentivadas, né, de 2011 para cá, que elas superaram o BNDES em termos de desembolso para infraestrutura. Você vê que em 2021 o BNDES desembolsando 28 bilhões e o volume de debênture 47 bilhões. Ao passo que em 2016 o BNDES desembolsava 33 bilhões e debênture só 4 e poucos bilhões. Mas eu não acho que existe assim, um antagonismo, né, um contra o outro, não é nesse sentido. Eu acho que tanto que o BNDES tem utilizado também as debêntures como instrumento de financiamento. Eventualmente o BNDES tem subscrito, né, debêntures também e mudado a forma de financiamento. Em vez de fazer o FINEM, faz uma subscrição de debêntures, né, porque num segundo momento permite você colocar essas debêntures, né, no mercado de capitais e girar, né, os ativos do banco com uma velocidade maior. Inclusive, eu acho que no valor de ontem, o de hoje, tem uma diretora do BNDES falando exatamente sobre isso, sobre o BNDES subscrever debêntures, né, e com isso também alavancar e trazer outros investidores que subscrevem também aquela debênture, sabendo que é uma debênture que foi
escrutinada ou analisada, né, pela equipe técnica, né, do banco. Traz uma marca, né, o empreendedor tem uma parte daquela debênture subscrita pelo BNDES, ele consegue alavancar mais fácil outros subscritores, né? Mas o volume também então, ganhou relevância, né, como uma forma de funding, para a infraestrutura. Aqui tem um quadro mais detalhado, né? O dado está até 2022, enfim, tem que atualizar esses dados, mas olhando assim, o setor de energia, capex no setor de energia somam 345 bilhões, né, nesse período. Em 2023, 63 bilhões. Linhas de transmissão, segmento bastante expressivo, 71 bilhões de emissões, né, de portarias autorizativas. Não quer dizer que houve emissões exatamente nesse mesmo montante. Hidrelétricas também um valor bem expressivo. E aí você tem hidrelétricas, né, principalmente no período inicial. Termoelétrica também, 16 bilhões, né, já autorizados. PCH, gás natural, eólica, 29 bilhões, né, autorizados, né? Petróleo, que enfim tem o setor de petróleo também. Infraestrutura de distribuição, 52 bilhões, né, autorizados, né? Um volume de emissão média aqui em 2022 de 23 bilhões, né, em distribuição. Você vê que distribuição é um grande emissor de debêntures. Depois vem o segmento de transmissão com 20 bilhões, termoelétrica com 6, fotovoltaica também com 2 bilhões. Teve um ano que foi 5 bilhões e meio de fotovoltaica, né, em 2021. São 10 bilhões de emissões, não, de autorizações, né, para projetos emitirem debêntures, né. O total do capex aqui é quase meio trilhão de reais, né, autorizados na emissão de debêntures, incluindo aqui iluminação pública, mobilidade urbana. Você vê que tem diversos segmentos também que compreendem a infraestrutura como um todo. Nelson, Pois não. boa noite, Janaína falando. Pois não, Janaína. Desculpa, eu não vou pedir desculpa pela dúvida, não, que Não, tá nessa altura do campeonato. Tá certo, estamos aqui para isso. Só uma coisa, que é a que está na minha cabeça aqui. A debenture, ela seria então, porque no caso das transmissoras, elas emitem as debentures com autorização, né, para ser incentivada, e aí elas lançam no mercado, o capital chega nela pela compra dessas debêntures, é isso? Exato, quem comprou aquela debênture no dia que elas foram emitidas, né, porque você tem um dia em que ela é emitida, né, chamada emissão primária. Quando você subscreve essa debênture essa única vez, aí exato, ele emite uma debênture para uma SPE com 3 anos de carência, vamos supor, e 5 de repagamento, 8 anos. Então, ele emite a debênture, supostamente ele conseguiu emitir no início da obra, né? E aí ele fica 2 anos fazendo a obra, entra em operação, sem pagar nada da debênture, está ainda no período de carência. Depois começa a RAP, e aí com a RAP ele começa a pagar a debênture. Entendi. Ótimo, obrigada. Essa seria o ideal. Agora, eu imagino que ocorrem situações também onde ele tem uma emissão de uma debênture de 6 anos, onde ela tem um vencimento no último ano bem expressivo, onde ele precisa emitir outra debênture para quitar essa debênture. Para cobrir aquela, né? Aí é uma rolagem de dívida, né, que começa a ocorrer, e aí se torna mais perigoso esse processo, né? Porque daqui a 3 anos, 4 anos, o mercado de capitais pode estar numa situação em que a emissão está mais cara, o mercado está menos receptivo, né? Já no Project Finance você não tem isso. Você contrai, então, uma debênture. Uma debênture pode financiar um Project Finance, mas ela teria uma duration de 10 anos, 14 anos, onde ela é integralmente paga pela RAP. Assim, pela RAP, sem ter tido nenhuma outra emissão de debênture para quitar uma debênture.
Uhum. Quando você tem uma emissão de debênture para quitar uma debênture, isso não é Project Finance. Agora, o Project Finance pode ser com a debênture. Você tem uma debênture de 14 anos e tem uma RAP de 15 anos. Maior, né? Então, ela é integralmente coberta pela RAP. E Agora, aí, no quando caso... você fala assim, a BNDES está subscrevendo a debênture, aí ele seria como garantidor desse valor? Não, não, não. Ou Sim, ele mesmo está não, emitindo para ter capital para ele mesmo? não. Primeiro você tem que saber se aquela debênture está sendo emitida por uma SPE ou por uma holding. Porque se é uma holding, é diferente, entendeu? A holding, se ela emitiu a debênture, ela teria que receber o recurso na holding e transferir para a SPE, para a Uhum, SPE pagar, né, a implantação do projeto. uhum, Então, uma emissão da debênture na holding normalmente não é Project Finance. Muito provavelmente é financiamento corporativo. certo. Agora, o BNDES participar de uma emissão, independente de ser na holding ou na SPE, significa que o BNDES olhou a condição de pagamento daquela debênture. E o BNDES pode subscrever, por exemplo, 20%, uma debênture de 500 milhões, onde o BNDES entra com 100 milhões e o mercado entra com 400. Hum, Então, o BNDES comprou uma parte daquelas debêntures que foram emitidas, né? hum, Então, aí, se você está comprando uma debênture onde o BNDES comprou uma parte, você vai pegar carona na análise que o BNDES fez, né? Agora, acontece também do BNDES comprar tudo e depois revender essa debênture no mercado, entendeu? Então, tem vários desenhos, né, possíveis, né? entendi agora como é que funciona a questão da debênture, então. Tá, Obrigada. aí, Janaína, mas fiquem à vontade de interromper sempre. Professor, Professor, deixa Pois eu não, só aproveitar uma aí, por dúvida. gentileza. pois Eu não. queria só ver assim, então, quer dizer, para uma empresa, ela poderia optar por pegar um empréstimo num banco, como por exemplo o BNDES, ou no caso aqui, como estão falando aqui, pegar esse empréstimo aí que seria que é esse financiamento via debêntures. Mas me parece, pelo que o senhor colocou até agora, o empréstimo do banco ele vai ter muito mais garantias a serem cumpridas e me parece ser um processo muito mais burocrático. Aí, nesse sentido, não seria mais fácil, e até por isso que as empresas estão querendo pegar mais debêntures com o passar do tempo, poderia substituir o empréstimo bancário só pela emissão de debênture? Pode, pode. Eu vou mostrar mais na frente que tem projeto que foi financiado 100% com emissão de debênture. Todo financiamento foi emissão de debênture. E tem financiamentos também que o BNDES entra subscrevendo a debênture, como foi colocado. Mas há uma diferença que me preocupa, é uma preocupação pessoal, porque a debênture, quem é que vai monitorar a disciplina do endividamento, né? Porque o endividamento implica uma disciplina, né? Como foi colocado aqui, o Project Finance, ele não existe Project Finance com uma debênture quitando outra. Você precisar de uma emissão de debênture para quitar uma emissão anterior, né? Um Project Finance, você tem 100% da garantia de repagamento de uma debênture com base nos recebíveis. Então, geralmente são prazos longos, né? Então, a emissão de debênture foi colocado também na aula passada a questão do rating. Eu chamaria atenção para o rating. O rating é muito importante. Então, se você tem uma emissão numa debênture, numa holding, primeiro você deve ficar preocupado em comprar. Você tem que olhar os dois lados, né? Tem o lado do emissor e o lado do comprador. Se eu estou no lado do comprador, comprar uma debênture de uma holding, a princípio me preocupa, porque uma holding ela só tem capacidade de pagamento a partir da subscrição, né, dos dividendos, né, que provém das suas controladas, né? É o fluxo de caixa que uma holding vai ter. Você comprar uma debênture que, para ser quitada, depende de uma emissão de debênture daqui a alguns anos, também não me agrada muito. Não é exatamente um Project Finance. Agora, você comprar uma debênture de uma SPE, essa debênture tem um rating. Você olhou a escritura da debênture, porque a debênture também tem uma escritura que faz, às vezes, de um contrato de financiamento. Então, o ideal é você ler a escritura da debênture. Entender se aquilo é um Project Finance ou um Corporate Finance. Se é um Corporate Finance, você saber de quem você está comprando. Uma debênture da Petrobras,
é uma debênture da Taesa, é uma debênture da Engie, da Eletrobras, talvez eu possa comprar uma debênture da holding dessas empresas, dado que são empresas com uma boa qualidade de risco. Enfim, você pode avaliar qual o risco dessas empresas. Se é uma debênture de uma SPE, Sol do Sertão, mas é um project finance, tem os sponsors que eu sei quem são, a debênture tem um rating de uma agência de classificação de risco razoável, é um project finance, está indicado dentro da escritura quais são os covenants, né, referente ao índice de cobertura do serviço da dívida, está indicado qual é a capitalização mínima, está indicado se a debênture está sendo emitida na fase de implantação do projeto, em que momento está essa implantação, se o projeto... Enfim, você tem que saber o risco que você está comprando, né? Agora, sob o ponto de vista, né, do emissor, né, aí tem o lado do comprador. Então, o comprador ele tem que estar sabendo exatamente o que ele está comprando. Separar o joio do trigo, né? Então, é importante ter esse conjunto de informação, né? O rating é uma informação importante. Você ler a escritura do debênture é importante. Você entender os córneos que estão lá dentro é importante. É uma SPE, mas quem são os sponsors? Você conhece a trajetória empresarial? Então, se você está munido dessas informações, você pode comprar uma debênture. Agora, o emissor, né, indo na sua pergunta, talvez seja mais prático para ele, né, se colocar uma debênture. Mas a emissão do debênture, você também tem custos de colocação. Então, você tem que contratar um banco, contratar um banco que vai estruturar aquela debênture. Aquele banco, você vai negociar com ele se ele vai dar uma garantia firme ou não vai dar garantia firme naquela colocação. Uma garantia firme significa que, se não aparecer compradores, ele subscreve 100% da debênture. Essa garantia firme vai ter um preço. A colocação daquela debênture também vai ter um preço por parte do agente estruturador, que não vai estar dentro da remuneração da debênture, vai estar fora da remuneração da debênture. Então, você tem que ver os custos all-in, né? Todos os custos, né? Agora, o empreendedor, ele deve procurar ter canais de financiamento. Canais de financiamento. Então, eventualmente, ele deve buscar o mercado de capitais como alternativa, deve buscar os bancos de desenvolvimento, no caso o BNDES, também como uma alternativa complementar, né? Deve trazer os bancos que ele tem relacionamento para a estruturação dessas operações, né? Então, as coisas se somam. Eu não acho que existe assim, um antagonismo. E não necessariamente ele tem que pensar o menor custo. Ele tem que pensar o menor custo all-in, né? Tudo incluso. E se você consegue ter um financiamento não só do BNDES, mas também do IDB, do IFC, porque esses bancos também agregam um selo, né, ao teu projeto. Se você tem um projeto que tem uma participação do IFC, você provavelmente vai conseguir captar outras fontes de financiamento a um custo menor. Então, eventualmente, você teve um custo de transação maior com o IFC, eventualmente maior com o BNDES, mas esse custo de transação maior foi mais do que compensado com um custo médio menor do volume restante que você captou junto ao mercado, porque o BNDES sinalizou para o mercado que aquele projeto tem um selo de análise do BNDES que é caracterizado por uma baixíssima inadimplência, né, que o mercado reconhece. Então, eu diria que não existe assim uma fórmula automática, né, um caminho único, né? Eu acho que deve-se buscar alternativas, complementariedade nas fontes de financiamento e, eventualmente, um projeto pode ter o BNDES como financiador, pode ter debêntures também como cofinanciador. Existem essas duas fontes de financiamento, convivem, né, no mesmo financiamento. Agora, quanto mais financiadores, quanto mais fontes de financiamento você traz para o mesmo projeto, você vai aumentando a complexidade, o custo de transação, etc., né, que está associado à estruturação daquele projeto, né? Então, eu diria que depende de quem é o acionista, qual o projeto, quais as alternativas que se apresentam. O Banco do Nordeste pode ser uma alternativa bastante interessante em determinada situação, o BDMG, a emissão de debêntures e a complementação entre essas fontes, né? O financiamento externo tem um problema do risco cambial, né, que
mas tem se apresentado como alguma alternativa de financiamento, ainda em uma escala menor, mas também é uma fonte de financiamento. Mas olhando agora uma informação assim, mais recente, né, nos projetos de infraestrutura, você vê que as debêntures incentivadas em 2024 chegaram a 132 bilhões, né, o volume total. Antes estava lá um patamar de 40, 45, a gente estava vendo os números anteriormente, mas quando olha o limite 4, 132 bilhões. O BNDES, que chegou a 70 bilhões em 2014, caiu para 48, chegou a cair para 24 bilhões, 21 bilhões, mas no período mais recente voltou a crescer, mas ainda abaixo do patamar que já teve, né, num período histórico não tão distante, né? O Professor, BNB, pois não. o senhor falou que esses 132 né, debênture incentivada, mas que o BNDES também subscreve ele subscreveu parte desses 132 milhões também? Tem, você teve uma boa observação. Existe uma pequena duplicotagem aí, né? Você teria que saber, na parte do BNDES, daqueles 48 bilhões que o BNDES desembolsou em 2014, por exemplo, né? Quanto daquilo foi na forma de debêntures? Provavelmente, se você for lá no site do BNDES, você vai encontrar esse número, pesquisar lá nas informações, mas eu acredito que não vai contaminar tanto. Eu acredito que deve ter sido 8 bilhões, 10 bilhões, não deve ser nem a metade desse volume. Mais da metade desse volume, de 48 bilhões, muito provavelmente, tenho quase certeza, foi financiamento por fonte, financiamento bancário, né? Então, faltou, você tem razão, porque nas debêntures incentivadas ali não está dizendo quem é o comprador, né? O BNDES também foi comprador de parte, mas o volume que o BNDES deve ter comprado das debêntures incentivadas deve ter sido menos que 10% do total, tá ok? Ok. Menos que 10% total. Pode depois olhar, provavelmente, se você olhar, deve ter 5% desse total. A maior parte são compras, né, do mercado mesmo. Agora, dando um zoom, né, olhando um segmento mais específico, porque eu não tenho a radiografia, né, não fiz uma pesquisa das debêntures no setor elétrico, olhando todo o segmento, mas olhando aqui uma informação que o Eduardo, né, naquele artigo que eu repassei, ele traz para a gente, né, mostra no caso das eólicas, né, os créditos de longo prazo, né, e aqui mistura BNDES, mistura debênture, e mistura Banco do Nordeste. Se você olha as debêntures não, aqui as fontes de financiamento para eólica, de longo prazo. Em 2017, o BNDES liberou 8,8 bi, né, para o setor eólico. As debêntures foram 1 bilhão, e o Banco do Nordeste 476 milhões. Né? De 10 bilhões lá de 2017, o BNDES era 80%. Agora, se você olha em 2024, 99%, 95% foram as debêntures. Banco do Nordeste, quase nada. Isso aqui deve ter sido aprovações, né? Não é desembolso. Acredito que sejam aprovações no ano. Mas você vê que o BNDES em 2024 quase que não aprova nada de eólica. Agora, em 2025, tem notícias que foram aprovados projetos, né, de eólica, mas com participação também de fundo clima, enfim, uma forma do BNDES fazer uma chamado blend finance, né, uma mistura de fontes, né, onde ele mistura uma fonte mais cara em TLP com a fonte com fundo clima, né, uma linha de fundo clima, uma linha de TLP e faz um custo médio menor, para ser competitivo com as debêntures, né? Mas aqui também tem uma questão de risco setorial, né? Você vê que o setor eólico hoje está, né, sob um holofote de risco, assim como o setor de solar, né? O setor todo está sofrendo o curtailment, né? O corte de energia. O BNB também lá em 2023 expressivo, né? Em 2021 o BNB também expressivo, 2020 também, 2019. O BNDES foi meio que retraindo, né, nos últimos anos e o BNB foi fundo aí nas eólicas e as debêntures também forte no financiamento do setor. Em 2014 foram 17 bilhões para eólica e fotovoltaica. Aqui o Eduardo nos traz essa informação, né?
17 bilhões de financiamento, praticamente 12 de debêntures. Então, sobrou 5 aí para BNDES e BNB, né? As eólicas foram 7 bilhões de debêntures, 7 bilhões de financiamento e a fotovoltaica 10 bilhões, né? De financiamento de longo prazo para o projeto fotovoltaico, né, em 2014. E provavelmente as debêntures como a maior fonte de financiamento desses projetos de solar fotovoltaica, né? Essa informação me traz uma preocupação, a questão do Kutman, do corte, né? Do corte de energia e notícias que isso já está impactando o fluxo de caixa de alguns projetos, especialmente projetos no Nordeste, projetos eólicos, projeto solar centralizado. E aí a preocupação é, uma vez que esse projeto tem emitido a debênture, e esse projeto não cumpre um determinado covenant na debênture, como índice de cobertura de serviço da dívida, ou com índice de capitalização, isso vem a fazer com que aquela debênture venha sofrer um inadimplemento. Um inadimplemento não financeiro, no momento seguinte pode ter um inadimplemento financeiro. Então, é uma preocupação que deve se ter no monitoramento da inadimplemento, eventualmente, alguma inadimplência na carteira do BNDES, na carteira do BNB também. Mas esses bancos teriam como lidar de uma forma mais proativa em relação ao reperfilamento de dívidas ou mudança de controle societário, compra e venda de ativos, né, que venham ter uma performance financeira ruim. Mas aqui acende, né, uma luz de alerta, né, sobre o monitoramento da solvência, né, do setor, especialmente daqueles geradores, né, solar centralizado e eólico que emitiram o debênture. Porque se a debênture não é financiamento de project finance, e aí esses indicadores de índice de cobertura, né, e capitalização, como eu mencionei, estariam críticos, né? Mas se forem debêntures corporativas, você também pode ter problema na medida que os acionistas, né, tenham dificuldade em honrar seus compromissos em relação ao fluxo de caixa das SPEs, obrigações financeiras, etc. Ou podem demandar a emissão de novas debêntures para honrar as debêntures que estão vencendo. Enfim, é um quadro que demanda atenção no monitoramento, levando em conta especialmente que nesses últimos anos foram bem expressivos, né, o volume de emissão por esses projetos, né? Crédito de 17 bilhões, né, como foi colocado aqui em 2014, né? Enfim, muito, muito expressivo. No caso dos projetos eólicos, né, as debêntures incentivadas, né, chegaram a 7 bilhões, né, em 2014. Se você somar 2 de 2021, quase 2 de 2022, quase 2 de 2023, você tem aqui um volume de crédito de exposição ao setor eólico expressivo. E imagino que o solar também é algo da mesma magnitude, né? Então, em 2024, foram 11 projetos que emitiram, foram 14 emissões em 2024, mas aqui, no seu ponto de vista eólico, foram grupos, né, de grande porte, como a AES, por exemplo, que emitiu 1,5 bilhão, né? A ENGIE, com 2 emissões, 3 bilhões. Então, prevaleceram emissões na modalidade corporativa, né, em 2014. 12 emissões corporativa, e favoreceu o rating da emissão, a qualidade dos acionistas, no caso a Engie, a Auren, a Lupar, né, com um rating Fitch bastante satisfatório, né. 2 projetos dos 11, né, foram financiados integralmente via debêntures, né, que foi aquele exemplo que foi mencionado ainda há pouco, né. Um projeto da Eletrosul, com alavancagem de 71%, e o Cajuína, da AES, com alavancagem de 83%, né. Só foram 2 emissões na modalidade de Project Finance.
projeto Serra do Seridó, da EDF, e Oeste Seridó, da Elera, da Mirante Energética. Então, olhando 2014, os emissores são empresas, né, com uma qualidade aparentemente boa, são empresas, né, que emitiram principalmente de forma corporativa, e 2 emissões só em 14 na modalidade de Project Finance, né? E 8 grupos, né, emitindo debêntures. Agora, as debêntures, e olhando a questão do custo, né, da debênture, você vê que ela tem aumentado o custo, assim como o custo de financiamento do BNDES, na medida que o BNDES também está indexado, né, à taxa do Tesouro, a NTNB, de longo prazo. E alcançou a máxima, né, de 7,78, agora em abril de 2025. Então, assim, essa é a parte fixa da TLP, assim como é a parte fixa da NTNB, que também tem emissões de debêntures, né, com essa modalidade de custo. Além dessa taxa de 7,78, você vai agregar o spread do debênture a 1,5. Então, ela vai para mais de 9, mais o IPCA. Então, é um custo, um juro real de 9,3. Me parece um juro real proibitivo para a infraestrutura. A infraestrutura, como foi colocado na aula inicial, é uma atividade de capital intensiva. Então, se você trabalha com um juro real de mais de 9% na parcela da dívida, e você ainda tem que somar a parcela do IPCA para chegar ao juro nominal, mas um juro real de 9,3%, imaginando que o equity tem um custo maior do que o custo da dívida, você vai ter um recurso próprio custando mais do que 9,3%. Isso faz o custo de capital ficar muito alto. Um custo de capital da ordem de 9%, mas, enfim, é um custo de capital proibitivo para a infraestrutura. É um custo de capital que penaliza, vai implicar uma tarifa, né, mais expressiva, uma tarifa mais onerosa, né, para o consumidor, e, dado determinado limite, você deixa de ser uma concessão autossustentável com base na geração de caixa. Então, é algo que preocupa. Ao passo que, num período também recente, aqui 2020, você já tinha um custo, né, da parcela fixa do TLP bem menor. A TLP tinha também sido recém-criada, né, em 2018. Depois ela foi agregando custo. Então, tanto a debênture quanto o BNDES tem um custo muito semelhante um ao outro. Eventualmente, o BNDES tem um custo até mais alto do que a debênture, né, quando considera a linha do BNDES FINEM. Mas o que o BNDES tem feito é misturar o FINEM com o Fundo Clima, tem um custo médio ponderado menor, e uma duration, né, um prazo maior do que o da debênture, e com isso manter a competitividade do recurso, ainda que seja um custo da parcela fixa bastante expressivo, né? Nelson, Janaína de novo. Pois não, Janaína. Dessas que foram emitidas em 2014, dessas, né, desse slide que você nos apresentou, tem algum controle para saber se essas foram quitadas, né? Porque já deu o prazo dos 10 anos, né, que você havia colocado. Como o mercado reagiu a elas agora no vencimento, se essas empresas conseguiram fazer honrar, né, com esse compromisso delas? É uma boa pergunta, Janaína. Eu diria assim que, de um modo geral, tem conseguido honrar. Assim, né? A notícia que eu tenho de inadimplência é uma empresa, né, um fundo, acho que um fundo de investimento, né, que entrou em recuperação judicial e aí realmente não conseguiu honrar as debêntures. E aí o valor da debênture cai absurdamente, né? Cai um valor significativo, cai a perda do comprador, é grande. Mas no conjunto, eu não tenho notícia assim, pelo menos notícia pública ou notícia de inadimplemento, né, nas emissões. Agora, o inadimplemento, muitas vezes, né, no Project Finance, o inadimplemento você não consegue empurrar para frente, porque no Project Finance, havendo uma situação de inadimplemento,
os credores e devedores sentam na mesa e renegociam a dívida. É mais fácil você renegociar. Agora, numa debênture, você renegociar a dívida é muito complexo, porque você tem um conjunto muito grande de debenturistas, tem quóruns mínimos, né, nessas assembleias de debenturistas, tem na própria escritura da debênture definindo os quóruns que permitem renegociação, etc. Então, assim, as debêntures, muitas vezes, né, você pode também ter uma emissão de debênture para quitar uma debênture anterior. Então, na medida que o mercado ele consegue colocar aquela debênture, né, e o mercado subscreve, ele consegue ter histórico de inadimplemento. Há históricos pontuais, né, localizados, né, de inadimplemento. O quadro que a gente está tendo de corte de energia, eu acho que preocupa, sim, aqueles projetos que foram recém-implantados. Você tem um excesso de oferta, né, e problemas também no escoamento da energia. Isso está gerando frustração de receita em alguns projetos. Enfim, tem que ver como é que o mercado vai reagir a esse contexto. Mas as debêntures, ela é um processo, assim, do meu ponto de vista, o financiamento bancário, durante a fase de implantação, o financiamento bancário ele costuma saber lidar melhor com os riscos inerentes à implantação. Uma vez que o projeto foi estabilizado, atingiu o completion, você pode fazer uma emissão de debênture, quitar o financiamento bancário, e aí a debênture prover o crédito, né, de longo prazo, mas de um projeto já estabilizado, né? Agora, as holdings emitirem debênture, aí é uma avaliação de risco corporativo, né? Passa a ser uma análise de risco corporativo. Pois não? Alguém quer fazer Não, eu só agradeci. Falei, obrigada, entendi. Tá bom. Professor, Pois não. eu tive a curiosidade aqui agora de ver o site do BNDES, né? Aqui falou que em 2024 a subscrição da carteira de debêntures do BNDES atingiu 35 bilhões. Mas aí é a carteira, né? O estoque, e não o fluxo, né? Não, isso é só de 2004, né? Eu acho, né? Antes, 24 bilhões em 2023. Era 24 e depois foi para 35. 35. Então ele subscreveu, né, 11 bilhões, né, em 2024, né? Então dá um pouquinho menos que 10% daquele total, né? Mas você está correto na observação, né, de que o BNDES está ali também na subscrição. Mas, de qualquer forma, mais de 90%, né, são outros escritores do BNDES, mas você está correto de observar isso, sim. É só por curiosidade. Não, é bom ser curioso. Que bom que pôde resolver ter informação aí no site. E está dentro daquilo que a gente imaginava também, né? Mas, enfim, olhando a taxa de Brasil para os outros países emergentes também, a taxa de juros subiu nos últimos 2 anos, né? Isso fez com que aumentasse o custo capital para a infraestrutura como um todo. Aqui é um juro nominal, né, dos títulos públicos, né? Aqui seria quase que um piso, né, da taxa de juros, mas é um piso, a taxa livre de risco, né? E você vê que a Europa, por exemplo, tem um custo capital que chegou a ser negativo em 2021 e agora, mesmo em 2024, é inferior a 5%, 3%. Ao passo que os Estados Unidos também tem um custo menor, mas não tão baixo, mas abaixo de 5%, né? E os países emergentes com um custo no patamar mais alto, mas o Brasil se destaca, né, por ter um custo capital muito alto e isso impacta, né, a infraestrutura. E em 2014, aqui está a relação dos projetos, né, eólicos que foram financiados, né? O montante em termos de capacidade, aqui não tem um montante financeiro, é aquele que eu já mencionei anteriormente. E aqui tem os grupos que participaram, né, desses projetos. Tem um projeto aqui que foi financiado 100% moeda estrangeira, esse Vento São Zacarias, né, em Pernambuco, enfim, investidor estrangeiro, etc.
Então, dos 14 projetos, 8 obtiveram mais de uma fonte de financiamento. Ou seja, você pode ter debênture, pode ter uma emissão de debênture em outro anterior, pode ter BNDES e debênture, FINEM e debênture, né? 11 dos 14 emitiram debêntures incentivadas, né? Então, você vê que a debênture incentivada é majoritária, né, como fonte de financiamento, né? Também contraiu dívida com o BNDES e 6 contraíram recursos com a FNE e alguns pelo Banco do Brasil, pelo FDNE. Ou seja, então, assim, olhando a fotografia de 2014, né, e olhando o segmento eólico, né, de 14 projetos, 11 emitiram debênture, né? Um único, né, em recurso em dólar, junto a um sindicato de bancos estrangeiros, né? Então, voltando aqui, o Banco do Nordeste, né, mostrando o Banco do Nordeste em infraestrutura, tendo uma participação expressiva no financiamento eólico e fotovoltaico, né? Especialmente em 2014, mas mesmo em 2023, 2018, né? Então, o BNDES, o Banco do Nordeste, se expôs, né, como era de se esperar, né, a energias renováveis na região Nordeste. Tá ok sobre debênture? Alguma dúvida? Então, Professor, pois não. oi, eu fiquei só com uma dúvida quanto à questão da holding emitir um a emissão da holding para financiamento de um projeto, ele não caracteriza project finance? Não, não. Mas tá. Porque o Project Finance necessariamente tem que ser no SPE. O Project Finance está mais próximo do fluxo de caixa daquela concessão, daquele projeto que você está financiando. Então, se uma debênture está sendo emitida numa holding, uma holding só sobe fluxo de dividendo. Não, mas Então, a minha dúvida é porque nos casos em que a holding emite com lastro do CAPEX da SPE. mas aí a holding vai ter que transferir para a SPE, né? Isso. Ela, tipo, ela consegue emitir uma incentivada porque ela está usando o lastro da SPE. Exatamente. E aí transfere para lá. Transfere para lá. Conforme o desembolso do projeto. Que ela Nesse caso, não é Project Finance? Não, ela pode fazer a métrica do cálculo do crédito como se fosse um Project Finance. Ela pode dizer assim, ó, eu vou calcular quanto que eu vou emitir de dívida com base nas receitas das SPEs, né? Porque a rigor, numa holding, uma SPE controlada embaixo, a SPE só sobe com dividendos, ela não sobe com a receita. A holding ela não se apropria da receita da SPE, ela se apropria do fluxo de dividendos. Então, assim, não dá para você fazer um Project Finance com base em fluxo de dividendos. O fluxo de dividendos ele não é tão simples como o fluxo de receitas, né? O dividendo vai ter que apurar lucro, aí o lucro você vai distribuir e tal, etc. Agora, Tá. você pode calcular o montante de crédito que você vai emitir na holding como se fosse um Project Finance. Eu vou imaginar como se eu posso pegar até 6 SPEs embaixo, somar tudo, considerar tudo para o cálculo, para efeito de cálculo, como se fosse um Project Finance. Mas Tá na bom. estruturação, você usou a metodologia do Project Finance para calcular o montante de crédito. E usou algumas coisas semelhantes a um Project Finance. Você pode ter dado as garantias da SPE, a SPE em garantia, você pode ter feito muita coisa parecida com o Project Finance, e pode ter mesmo. Agora, se você emitiu na holding, não é um Project Finance. Tem várias características de um Project Finance, mas não é um Project Finance. É como se fosse um elefante com a cabeça de um cavalo. Então, assim, o corpo é de elefante, mas a cabeça é outra. Então, não é um elefante. Tem que ter todos aqueles 14 elementos que eu coloquei lá, constitutivos no Project Finance, devem se fazer necessariamente presentes para você dizer isso aqui é um Project Finance. Se fugiu de algum daqueles 14 elementos que caracterizam o Project Finance, é financiamento corporativo. Tá ok? A minha confusão é só. Eu fiquei bem confusa, mas acho que entendi. É porque, às vezes, na SPE, a gente ainda faz a escrow account, a escrow, justamente para reter as parcelas do que seria o pagamento ou de juros ou de Não, amortização. tá bem, tudo bem. Pode E ser. aí, É.
Não, tá, entendi. Entendeu Você qual é a põe, minha dúvida? você põe um banco administrador de contas, né? Então, na E aí ele vai prática, pegar. não paga com dividendos, pagaria com a receita É. mesmo da SPE. Então é um Project Finance. Então é É, um Project Finance. aí Então esse é um cara. Project. Não, fiquei Não, confusa. não, não, eu vou dizer que é, porque é uma discussão também um pouco teórica e conceitual. Eu Tá, acho que você montou uma estrutura que, na prática, gerou uma segurança ao credor equivalente a um Project Finance. Então é um Project Finance. tá. A gente não precisa ficar nessa discussão se é ortodoxo agora, naqueles 14 elementos que eu coloquei, não é um Project Finance, porque um Project Finance, a emissão tem que ser na SPE. Tá. Se não é na SPE, não é. Agora, você que montou uma estrutura que se inspirou muito no Project Finance, você criou esse contrato de administração de contas, que ele é fundamental. Na prática, a sua operação ela é robusta, ela tem um baixo risco de crédito, ela tem muita coisa semelhante ao Project Finance. Então, ok, entendeu? Não é uma discussão que acaba sendo quase que acadêmica ou Não, teórica, né? entendi. Você conseguiu mitigar esses mecanismos Você cedeu os recebíveis da SPE para honrar as dívidas, né? E calculou o crédito com base nos recebíveis. E conseguiu juridicamente, né, dar robustez a isso. Então, é um Project Finance, assim, lato sensu, tá? Lato sensu. Estrito Uhum. sensu, tá, eu diria que não atendeu um dos requisitos que a SPE emitia. Tá ok? Não, entendi. Tá bom. Agora, uma emissão numa holding, ela tem também seus problemas, né? Porque no SPE você controla todas as outras emissões de dívida que aquela SPE for fazer. Ela, para emitir qualquer dívida, ela depende da autorização dos credores. Então, essa hold que emitiu aí as debêntures, eu imagino que para ela emitir qualquer dívida vai depender da anuência dos debenturistas. Ou já tem uma anuência pré-definida, porque uma das características do Project Finance também é a segregação de riscos, né? Então, se você fez todo esse desenho que você colocou, emitiu a dívida que não foi na SPE e não colocou nenhum covenant, né, limitando o endividamento da holding, aí eu fico preocupado, entendeu? Aí você se afastou Entendi. mais ainda do Project Finance. Então, Não, entendi. são nuances, entendeu? São muitos detalhes, mas no fundo a estruturação da operação de Project Finance, ela pode te inspirar muitos mitigadores, entendeu? Então, é desejável você ter recebível como garantia sempre que possível, que é um conceito de Project Finance fortíssimo, né? Então, você ter essa característica no financiamento corporativo é uma forma também de mitigar risco, né? Mas vamos avançar aqui Entendi. no Obrigada. BNDES e na aula seguinte a gente vai avançar mais ainda na questão financeira, né? O BNDES tem um site assim, muito rico em termos de informação, embora a navegação pudesse ser mais amigável. Eu tentei extrair algumas informações, passei uma certa dificuldade, mas estão aqui algumas informações. Né? O BNDES, em 23, né, desembolsou 114 bilhões, infraestrutura 48 bilhões. Dentro da infraestrutura, o setor elétrico é um setor relevante. O BNDES tem duas formas de atuar. Uma forma direta, que é quando o cliente contrai a dívida diretamente com o BNDES, e tem a forma indireta, né? Onde o cliente final contrai uma dívida com um agente financeiro do BNDES que pega o funding do BNDES e repassa para o cliente. O BNDES tem várias linhas, né? O BNDES Finame, financiamento de máquinas, equipamentos, o BNDES automático, também é uma operação automática. O BNDES Finem é que é o clássico no financiamento das operações diretas, que é o clássico no financiamento ao setor elétrico. Porque você tem o Finem inovação, Finem aplica em distribuidor, aplica em transmissão, aplica em geradora, etc. E aqui a barra verde, o quanto que ele representa no desembolso total. Você vê que o Finame é o principal produto do BNDES, o segundo produto é o Finem, que é financiamento, o terceiro produto é o BNDES automático, o BNDES Mercado de Capitais aí já está expressivo, que boa parte disso deve ser subscrição de debêntures, né? E o Roberto, né? Enfim, acho que o Roberto olhou lá no site e viu que foi expressivo mesmo. BNDES Exim, BNDES Crédito Rural, cartão, BNDES não reembolsável. Praticamente quase que zero, né? Muito pouco, microcrédito, enfim. Agora, no setor elétrico, você faz operação mista, que é uma parcela direta e uma parcela indireta.
E o Project Finance tem que ter mais de um credor, então você faz uma parte direta e outra parte via repasse. Você vê que as operações indiretas têm um volume maior do que as diretas, né? Historicamente é metade direto e metade indireto, mas a indireta cresceu, né, no período mais recente. Aqui é o site que vai consultar operações, tem um grau de transparência muito grande, tem que ter um pouco de paciência, correr atrás das informações, mas tem uma estatística de muita informação. As operações diretas são feitas para financiamento acima de 40 milhões. Então, quem quer pleitear um financiamento abaixo de 40 milhões, necessariamente é BNDES automático. Então, um parque, né, fotovoltaico, né, uma escala pequena, que é um investimento de 50 milhões, ele está pleiteando 30 milhões de financiamento, ele vai ser encaminhado para o BNDES automático. Então, o financiamento direto tem que ser pelo menos 40 milhões para justificar uma operação direta. Como é que ela é precificada, né? Quanto custa? Esse BNDES Finance tem lá, geração de energia, transmissão, tem várias, né? Aplica-se a vários setores, né, do banco. Na parcela direta, então, o custo do financiamento é uma parcela, a TLP, que a gente vem falando aí, que tem uma proxy, né, com a NTNB, série B do Tesouro, é a parcela fixa, que estaria custando 7,60 e pouco, né, ou 7 e pouco nos dias de hoje, né? Chegou aquela máxima de 7,78 e mais um spread. Agora, não, tem a TLP mais o IPCA, né? Essa será mais o IPCA mais a parte do spread. Esse spread é a remuneração básica mais o spread de risco. Ele começa a partir de 1,5%. Então, o custo real hoje é 7 e pouco, mas esse 1,5%. 1,5% é o piso. Você vai ter que agregar o spread de risco, enfim. Você deve estar com um custo real de quase 10%. Se você considerar mais a inflação de 5%, você está com um custo nominal de quase 15% ao ano, que é um custo alto, né? Na parcela indireta, tem o mesmo componente fixo, a TLP, a remuneração do BNDES é um pouco menor e soma a remuneração do agente financeiro. A rigor, você pode procurar saber quais são os custos das operações, né? Olhando no site do banco, nas operações aprovadas, enfim, existe um acompanhamento, você pode acompanhar essas emissões, enfim, é um dado público, o quanto está custando aquela operação. Agora, além do custo do financiamento, você tem as outras condições, né, inerentes ao financiamento. É o grau de participação, né, que, como eu coloquei, até 80%, mas sempre sublinhando esse até, limitado aos itens financiáveis, né, os itens devem ser obras civis, máquinas e equipamentos, desde que tenham, né, o credenciamento na Finame. Se é um equipamento importado, você pode financiar um equipamento importado, desde que não tenha similar nacional. Prazo de financiamento até 20 anos, né, incluindo aí a carência mais amortização. Em linhas de transmissão, o prazo total vai até 24 anos. A carência, então, é até 6 meses após a entrada em operação. Então, você vai ter um projeto que vai ser 18 meses de implantação. A carência, então, é 24 meses. É os 18 meses de implantação, mais 6 meses, 24 meses. Depois tem um período de amortização. Os juros podem ser capitalizados, né, durante o período da carência. E as garantias são tratadas, né, de acordo com a especificidade do projeto, né? Você pode ter garantias reais, né, hipoteca, penhor, propriedade fiduciária, recebíveis, garantias pessoais, pode ter também seguros, fianças bancárias, enfim, é um mix, é um portfólio, né, um cardápio de garantias que cabe ao empreendedor oferecer as garantias, né, que ele oferece para aquele financiamento e compor um conjunto de garantias que atendam tanto ao credor quanto ao devedor, né? No caso da parcela indireta, o BNDES não entra no mérito das garantias, essas garantias são tratadas pelo, pelo, pelo banco repassador e o cliente final, uma vez que o risco de crédito do BNDES é o agente repassador.
BNDES, numa operação mista, ele estaria correndo o risco do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil, na parcela indireta, e na parcela direta, o risco da SPE. O Fundo Clima, né? É um fund, assim como você tem o FINEM, que é uma linha de financiamento, você tem o Fundo Clima, que é uma outra linha de financiamento. Tem uma condição financeira mais atrativa, ela é aplicável a energias renováveis, ela não é aplicada, por exemplo, em distribuidora, ela não é aplicável à linha de transmissão, mas ela é aplicável em projetos de energias renováveis, setor de energia solar, eólico, biomassa, né? São passíveis de utilizarem, né, o Fundo Clima. O Fundo Clima tem uma parcela, um custo fixo nominal, ele não envolve TLP. O limite era de até 80 milhões, né, por operação, mas esse limite foi ampliado. Então, a parcela do Fundo Clima pode ampliar. E no fundo tem havido um mix entre Fundo Clima e FINEM. FINEM, energias renováveis, e aí você faz uma média ponderada entre uma linha Fundo Clima e a outra linha com base na TLP, de tal forma que o custo médio ponderado seja competitivo em relação às emissões de debêntures, né? Eu não sei se tem alguma dúvida aí sobre o BNDES que vocês queiram colocar. Tá ok? Então eu vou entender que tá ok. Existem Como é que o senhor pergunta, já que o senhor Pois incentivou? não. Esse Fundo Clima, esses recursos do BNDES, ele vem do próprio BNDES ou ele também tem um fundo externo de alguma outra instituição? Tem uma captação externa, né? Então, aí, no caso, o banco tem uma captação externa em condições, né, favoráveis de captação, né? Mas, ao mesmo tempo que você tem essa condição favorável, você está condicionado ali a 9 subprogramas, né? Você só pode apoiar projetos que tenham, né, associação com mudanças climáticas, redução de gases de efeito estufa, etc. Né? Tem um foco nessas atividades, né? E aí o setor elétrico ele é contemplado com solar, eólica, eventualmente hidrogênio renovável, né? Esses segmentos que têm uma contribuição mais significativa, né, para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então é uma linha atrativa para projetos, né, nessa área solar, eólica, hidrogênio, biomassa, né? Mas não se aplica à linha de transmissão, por exemplo, não se aplica, por exemplo, a uma térmica a gás, que vai ter que apoiar no financiamento com base na linha do FINEM, né? FINEM, energia elétrica, enfim. E aí entra naquela condição da TLP, né? Aqui são alguns projetos, né, de alguns segmentos do setor de energia que podem acessar essa linha e aí faz uma média ponderada de custo com o FINEM. Tá ok? Porque eu não vi, por exemplo, nos 9 subprogramas aí, por exemplo, o hidrogênio verde, captura de carbono, que está tudo ligado com a transição energética, a, a diminuição dos gases do efeito estufa, né? Não, perfeito. Mas você não viu o que é solar e eólica? Não. Aqui, por exemplo, não tem. Só falou solar, né? Mas não tem por exemplo, a produção do hidrogênio verde, né? Hidrogênio tá incluído, né? Mas se você apresentar, por exemplo, um projeto de amônia, ou de SAF, né? Ou de hidrogênio, provavelmente você vai acessar esse fundo clima, né? Como uma fonte de financiamento. E Uhum. provavelmente vai casar com a parcela em TLP, né? Ou seja, há uma sinalização do BNDES no sentido de querer reduzir o custo capital dos projetos que têm uma externalidade positiva, né, em relação às mudanças climáticas, né? Então é uma linha que reduz, né, que contribui para reduzir o custo capital do investimento nessas áreas, né? Ok, professor. Tá bom. Tá ok? Obrigado. Uma outra fonte de financiamento, né,
é o IDB, né, o BID, né, que também é um banco de desenvolvimento, um banco multilateral, e dispõe, né, de um portfólio, no caso do Brasil, de 12 bilhões de dólares, ou pelo menos dispunha alguns anos atrás, né. O BID tem um papel, né, no financiamento à energia solar, projetos que têm um, um efeito de demonstração, ou projetos que buscam a parte de financiamento em moeda estrangeira, outra parte em reais, né? Então, tem associado também às mudanças climáticas, projetos que geração distribuída, modernização de hidrelétricas, né, sistemas isolados, né? Então, o BID tem um foco principalmente nessas áreas, né, no sentido de fomentar. Mas o volume de projetos apoiados, o volume de desembolso é significativamente menor do que aquele que o BNDES realiza, né? Os green bonds, né? É uma alternativa de financiamento. Você também tem agora as debêntures verdes, né? Enfim, green bonds nada mais são do que títulos, né? E vem principalmente do mercado externo, né? De projetos que têm uma finalidade específica, né? E também associados, né, a mudanças climáticas, os efeitos ambientais, enfim, algo parecido com o Fundo Clima, mas focado na emissão de títulos, né, no mercado externo, né, esses green bonds, né? Os principais segmentos são energias renováveis, eficiência energética, projetos também na área de transporte, né? Então são títulos, né, que procuram ter essa marca de apoiar projetos sustentáveis, projetos verdes, né? E agora não é só sob o ponto de vista do meio ambiente, mas também projetos, né, com a dimensão social sustentável. E no caso do Brasil, desde 2016, né, você vem promovendo a emissão de títulos verdes. O BNDES, em 2017, né, emite o primeiro título no mercado internacional. 2021 são marcos, né, sobre a emissão desses títulos. Aqui teve um problema aqui, enfim, tá colado aqui uma outra coisa das debêntures. Mas são títulos, né, são emissões no mercado internacional de títulos que têm essa marca associada, né, a mudanças climáticas e procuram, de modo geral, ter um custo, né, um pouco menor que as emissões, né, do mercado. É como se fosse um título incentivado, né? Só que nesse caso aqui não há um benefício fiscal. É o comprador, né, que está disposto a levar o funding para esse tipo de projeto, então ele teria uma oferta de recursos maior. À medida que tem uma oferta maior de recursos para esses títulos, você consegue ter um custo de captação menor. Então, um custo de captação ligeiramente menor do que os bonds, né, em geral. O Chile tem uma atuação expressiva nesse mercado, o Brasil, o México, né? Enfim, outros países também aqui da América Latina. Professor, Pois não. a emissão dos títulos verdes ela é limitada a bancos nacionais e países, né? Eu tô entendendo que entidades privadas não conseguem emitir títulos verdes. Eu acredito que já podem emitir, sim, títulos verdes. Eu não acredito que está limitado a países e bancos, não. Mas é um bom ponto para se investigar. Mas eu acredito que eu já acredito que existem bonds de empresas corporativas, né, que seguem, né, um determinado protocolo, né, tem uma certificação, enfim, ou mostram que tem determinadas práticas. Eu acredito sim que possa ter emissões corporativas verdes, viu, de green bonds. Eu Aí, acho que a origem. Pois não. não, aí, assim, aí qual que seria a diferença prática entre a emissão de um green bond e uma debenture? No fundo, um green bond, você está pensando principalmente no mercado internacional, né? Ah, Assim, é um sim. mercado mais a nível internacional. Agora, você pode imaginar uma categoria de debêntures verdes, ou debêntures que segue um protocolo, né, ou está associado a ter uma externalidade positiva em relação às mudanças climáticas, né? Então, um projeto de hidrogênio, um projeto solar, eólico, poderia ser considerado, né,
como uma fonte de energia, uma fonte que não tem emissão de carbono, né? Pelo menos emissão direta. Uma hidrelétrica também se poderia. Mas, enfim, é um mercado incipiente, é um mercado que está surgindo, onde você encontra na ponta compradora, né, investidores que querem colocar funding em projetos que tenham uma dimensão ambiental, né, um impacto ambiental positivo, um impacto social positivo, né. E aí você tem vários investidores, né, fundos de pensão, que, né, procuram focar os seus recursos, né, nesses títulos que têm um alinhamento maior em relação, né, aos impactos, né, ambientais, né. Então é uma categoria específica de financiamento, né. Mas eu queria só dar uma prévia de o que eu estou imaginando da gente entrar na próxima aula, essa parte 2. Nessa parte 2 a gente vai entrar mais ou menos numa estrutura parecida com essa aqui, que é discutir um pouco mais de indicador financeiro, custo de capital, enfim, uma análise das condições do financiamento, a capacidade de endividamento, combinando com os casos, né, hipotéticos de um parque eólico ou de uma linha de transmissão, onde a gente vai avaliar, né, uma análise de fluxo de caixa. Mas eu quero trazer aqui também na próxima aula umas informações, como por exemplo essa aqui, que eu captei num estudo recente agora da Agência Internacional de Energia, até mesmo olhando, né, o Hydrogen Review 2025, né, que foi agora recém-publicado, recém-lançado aí pelo IEA, que é uma referência importante na área de hidrogênio, na área de energia como um todo. Mas nesse estudo de hidrogênio fazia referência a custo capital, e aí eu cliquei no custo capital, que faz referência a uma nota, aí você acaba chegando às ferramentas de análise, né, que o IEA tem sobre custo capital, expectativas, né? E aqui tem um dado do Brasil de qual seria o custo capital no Brasil num projeto solar centralizada, e eles calculam também o custo nivelado da energia solar, que é o que a gente também faz no GESEL, essa estimativa de qual é o custo, né, de produção da energia solar, da eólica, assim como do hidrogênio. E é importante você ter essa referência de qual é o custo capital que você vai empregar, né? Você pode imaginar um pressuposto sobre o custo da dívida, outro pressuposto sobre o custo do equity, fazer uma média ponderada e chegar ao custo capital. Mas aqui mostra que no Brasil, o custo capital que o EA está sinalizando, real, 9,4 e nominal 13,1. Primeiro é importante deixar claro essa diferença entre nominal e real, porque muitas vezes você vê numa citação, o custo capital no Brasil é 13%, é 12%, e isso chama atenção, é um número muito sensível, é um número muito crítico, né? A própria ANEEL também tem um WACC regulatório, né? Que tem um impacto nas tarifas, tem um impacto no reajuste tarifário, enfim, e que, se não me engano, é 8 e pouco. Mas, assim, o custo, então, de capital do IEA, sinalizando para o Brasil, é da ordem de 9,4%. Ao passo que na Europa é 3%, nos Estados Unidos 3,2%, na China 4%, na Índia 7,2% o real. Enfim, e deve-se usar o WOC, o custo de capital real, no cálculo do LCOE, como está dito aqui. Então, assim, nós do GESEL procuramos estar aderentes, né, às melhores metodologias, né, e estamos olhando muito o que o IEA está colocando, o Instituto Fraunhofer, enfim, as publicações especializadas em energia. E aqui tem o custo nivelado da energia solar centralizada, que o EA está colocando aqui para o Brasil um valor que me pareceu muito alto, $80, $79 por megawatt hora, né? Isso é um dado quase R$ 400. Me parece que o custo na prática costuma ser menor do que esse. Então, levando em conta esse custo capital. E aí você vê que o Brasil, a despeito, né, ele acaba tendo uma competitividade baixa aqui na energia solar,
na medida que você considera um custo de capital tão alto. A Índia estaria com um custo de produção da energia solar de $34, no Brasil quase 80, levando em conta. Aqui tem o CAPEX também. O CAPEX do Brasil seria de $825 por quilowatt capacidade instalada. Mas o fator de capacidade aqui, esse CUF, que no fundo é a utilização do fator de capacidade, me pareceu baixo, 16%, para uma solar centralizada. Eu acho que o indicador aqui no Brasil chega a ser mais do que 20, 24, chega próximo de 28 em algumas situações, mais 20, 16. Então, assim, é importante ver como que as agências especializadas a nível mundial nos enxergam, né? Eu acho que tem uma miopia muito grande. Eu acho que o custo capital aqui pode estar até aderente à realidade, $825 por quilowatt, mas o fator de capacidade aqui está baixo. Quando você aumenta esse fator de capacidade, você diminui o custo nivelado da energia solar, ou qualquer custo da energia. E o custo capital aqui também, talvez para uma avaliação de 2021, me parece excessivamente alta. Talvez agora, em 2025, nós estejamos próximos desses valores. Mas em 2021, me parece que o valor é menor. Então, assim, é interessante, eu vou procurar, então, na próxima aula, trazer essas informações do EA, misturando com as informações de custo, enfim, da análise, né, do setor elétrico, uma análise também de risco, né? Os principais riscos associados, né, a um projeto de energia renovável. Então, na próxima aula, a gente vai continuar apresentando, né, aspectos que impactam o financiamento, né, que impactam o financiamento do setor elétrico, os riscos que estão associados, né, aos projetos de energia elétrica, e olhando que os provedores de funding vão estar olhando, né, essas questões, olhando esses pontos, no sentido de precificar, né, o quanto custa o financiamento, se existe financiamento disponível, quais são os riscos que são identificados, né, pelos agentes, né, na concessão dos financiamentos ao setor elétrico. Então, vamos ficar por aqui. Na quinta-feira, né, eu já dei aqui um spoiler, né, do que eu pretendo tratar. Você vê que o mercado de capitais aqui está meio misturado esse artigo aqui, mas mostra que o mercado de capitais também é bastante expressivo, né? Que está associado às debêntures, né? Ao crescimento das debêntures, mas a gente vai agora entrar um pouco mais na discussão técnica, né? Sobre como é que é definido o custo de capital, quais são as metodologias, né? Que existem, né, nessa definição de custo de capital. E aquela nota que eu indiquei do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, sobre custo de capital, eu entendo que é uma excelente referência para se entender o modelo clássico, né, de custo de capital, que é o modelo CAPM, Capital Asset Price Model, que é utilizado, né, assim, no mainstream do mundo de finanças, né, para estimativa, né, do custo de capital. Nós vamos aprofundar um pouco mais esses aspectos financeiros para, na semana que vem, nós entrarmos na planilha, enfim, e poder mostrar numa planilha como é que se calcula, né, a metodologia, enfim, como é que se calcula na prática, né, o montante de crédito, como é que a projeção de fluxo de caixa se dá, e a projeção de fluxo de caixa é importante para você estabelecer o diálogo, né, com os financiadores, você mostrar que seu projeto apresenta capacidade de pagamento. Porque mesmo que não seja um project finance, seja um corporate finance, se você foi através de um financiador querendo financiar um projeto, o financiador vai querer ver a capacidade de pagamento, qual o montante da dívida, se aquela dívida vai ser paga pela receita do projeto, ou se vai ser paga por outras receitas, né, que o empreendedor possa dispor, pela receita de outros projetos. Mas você quer ter uma ideia de quanto que aquele ativo é capaz de pagar, né, honrar em termos de dívidas, né? Então é sempre importante você estimar o quanto de dívida que um ativo é capaz de levantar, ainda que você venha fazer um financiamento corporativo, mas se você quer implantar um novo ativo, você deve fazer o exercício de saber quanto de dívida cabe
aquele ativo pode responder. E a projeção de fluxo de caixa te permite, né, levantar um montante de dívida que aquele ativo consegue carregar, independente se ele vai investir a roupa do Project Finance ou vai vestir a roupa do Corporate Finance. Tá ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí que tenha ficado com a dúvida? Ou podemos nos encontrar na quinta-feira, às 19 horas? Tá ok, então? Até quinta às 19. Gente, boa noite, então, aí para todos, tá? Obrigada, Nelson. Obrigado, boa noite. Boa noite, Jesus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.